Há um mistério em torno da partida do youtuber PC Siqueira. Anos depois, a justiça mandou a polícia voltar a investigar o caso. Há circunstâncias que não estão claras nesse caso ainda? Vamos perguntar aqui para o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Pedro, esse caso horrível está sendo ressuscitado agora, por que exatamente? Pois é, Sofia, até para dar os devidos créditos, uma pessoa que estava acompanhando isso de perto, assim, quando o PC morreu, eu não sei eu não era amigo próximo dele, mas não sei qual relação você tinha com ele, Sofia. Para mim foi um choque, porque eu acompanhei muito esse começo de YouTube, eu entrevistei o PC, eu entrevistei o Felipe Neto, e foi chocante, assim, saber que, assim, desde as acusações é, do, da possibilidade dele ter cometido crimes com menores de idade, a gente sabia que existia esse risco. Os amigos mais próximos deles diziam isso. Eu tenho amigos que foram amigos próximos dele. Mas eu acompanhei muito de perto esse caso quando aconteceu a morte. Aí eu desencanei. Eu cheguei a ver a entrevista da ex-namorada dele para um podcast longa, uma entrevista em que ela se mostrava abalada. Gente, eu tô falando do caso, mas eu não quero que esse corte também vire um ataque à mulher, tá? Porque tá virando isso no meio dessas discussões todas. Porque uma das teses que estão cogitando, Sofia, é que ele não teria tirado a própria vida. Ele poderia ter sido induzido a fazer isso, ou que teria acontecido de fato um crime de homicídio. Então é pesado o negócio. Então, apurando se a ex-namorada tem alguma relação com isso. É a polícia que tem que ver isso, tá, gente? Não é jornalismo. Então, eu não quero que esse corte vire um ataque à ex-namorada do PC. Isso é um problema que a justiça tem que resolver, a polícia tem que ouvir ela, e é assim que se faz as coisas da forma correta. Mas vamos trazer aqui um flash da Globo, porque a repórter Patrícia Guinipper estava acompanhando isso, ela chegou a me avisar, eu não dei bola para isso, porque eu falei, é teoria da conspiração do YouTube. E não, desengavetaram a investigação, e esse vídeo aqui do G1 resume rapidinho. Vamos lá. Ele tinha superado isso, era um capítulo superado. Ele parou também de consumir certas substâncias, ele parou de tomar álcool, que isso inclusive tá gravado, tá documentado. Ó, a retomada da investigação vem muito nos depoimentos desse Francis Nu, que é amigo e ex-produtor do próprio PC. E tinham várias pessoas que faziam meio que acusações veladas envolvendo a ex-namorada dele. Isso no canal dele. Até hoje, a família e amigos de PC Siqueira não acreditam na versão de suicídio do influenciador dada pela polícia. E recentemente, o Ministério Público de São Paulo também contestou a conclusão da investigação. Por isso, a Justiça determinou que a polícia continue investigando o caso. PC Siqueira morreu em 27 de dezembro de 2023. Ele tinha 37 anos. O corpo foi encontrado no apartamento dele, na zona sul da capital paulista. Na época, os laudos periciais apontaram asfixia mecânica por enforcamento, com conclusão de suicídio. Mas para a família, o resultado do laudo não está claro. Os advogados dizem que há falhas nas perícias e pediram novas apurações. O Ministério Público compreendeu as nossas alegações, juntamente com os depoimentos de outras testemunhas, que são amigos do PC, que também ajudaram nessa elucidação dos fatos, e pediu novas diligências à autoridade policial. E a diligência crucial são duas: a reconstituição simulada dos fatos e a perícia complementar. A investigação deve apurar agora não só a hipótese de suicídio, mas outras possibilidades previstas em lei. A hipótese de suicídio, ela é contestável, de forma que pode ter acontecido sim, mas pode ter acontecido outra coisa. Então hoje nós trabalhamos com dois caminhos: ou o suicídio, o ato contra a própria vida efetivado pelo próprio PC, ou uma possível instigação ao suicídio também, né? Se subdivide em dois caminhos, e a nossa outra alternativa se cuidaria especificamente do assassinato, simulando, figurando um suicídio. A reconstituição do caso já foi marcada no prédio onde PC morava, em Santo Amaro. Uma vizinha, o síndico e a ex-namorada foram chamados para comparecer. Pessoas... Sofia, a ex-namorada não compareceu, tá? Ela alega que está no Rio de Janeiro, tem uma criança pequena,
mas que está disposta a conversar com as autoridades. Então, essa reconstituição está acontecendo hoje, tá? Essa notícia está ultra quente, o G1 deu de madrugada, e a coisa está pegando nas redes sociais. E vou tentar resumir para vocês quais que são os principais pontos. Vamos lá. Após 2 anos, a Justiça manda voltar a investigar a morte do influenciador PC Siqueira. Reconstituição do caso será nesta terça. A decisão atende a pedido do Ministério Público por mais documentos e perícias. Advogados da família questionam o laudo de 2023, que indicou ele ter tirado a própria vida. Também serão apurados instigação de atentar contra a vida e homicídio. Reportagem do Kleber Tomás. Vamos lá. 2 anos após a morte do influenciador digital Paulo César Goulart Siqueira, conhecido como PC Siqueira, a Justiça de São Paulo atendeu a um pedido do Ministério Público que não concordou com a conclusão do inquérito policial, como sendo isso que está na tela, e mandou a Polícia Civil retome a investigação do caso. A promotoria colocou em dúvida os laudos periciais e depoimentos que apontaram que o apresentador tirou a própria vida. Além dessa hipótese, serão apuradas outras linhas de investigação, como eventual instigação a esse ato, ou até mesmo homicídio. Pessoas que conheciam o influencer poderão ser investigadas. A reconstituição da morte dele, defendida também pelo MP, foi marcada pelas autoridades às 10h30 de hoje, após um adiamento. PC foi encontrado morto no dia 27 de dezembro em seu apartamento, no terceiro andar do prédio onde morava na zona sul da capital paulista. Ele tinha 37 anos. Segundo a polícia técnico-científica, ele se matou na frente da namorada, ouvida como testemunha. Ela contou à Polícia Civil que tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Eu vi a entrevista dela para o podcast. Ela diz a mesma coisa que ela falou para a polícia. A perícia apontou esse dado. De acordo com o Instituto de Criminalística, o IC, os indícios corroboram a tese de que o influencer teria feito isso. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, a morte de PC aconteceu por asfixia mecânica por enforcamento. Também foram encontrados traços de cocaína e medicamentos no organismo dele, mas segundo os peritos isso não causou a morte. O inquérito do caso foi concluído em outubro de 25 pelo 11º Distrito Policial de Santa Amaro, mantendo a versão apresentada pela perícia. Advogados da família do PC, no entanto, contestaram os resultados dos laudos e o direcionamento das investigações, alegam ter ocorrido falhas da perícia ao não analisar outros elementos na casa e problemas na apuração, que deixou de ouvir pelo menos uma testemunha indicada por eles. Diante desses questionamentos, o Ministério Público optou por não requerer o arquivamento do inquérito, procedimento comum em casos de morte classificados dessa forma. A promotoria apontou, por exemplo, contradições e dúvidas em depoimentos e laudos e solicitou que testemunhas sejam ouvidas novamente, inclusive com a cariação entre elas. Cariação, para quem não sabe, gente, é botar uma testemunha na frente de outra falando o mesmo fato, para ver quem está mentindo, quais são as inconsistências. Entre as diligências que terão que ser feitas pela polícia está a reconstituição do caso no edifício onde o influenciador morava, a reprodução simulada, nome técnico da reconstituição, será feita por peritos da Polícia Científica acompanhada por agentes da polícia. Uma tentativa anterior de reconstituição, marcada para novembro do ano passado, não foi realizada porque a ex-namorada de PC não compareceu, ela não foi localizada pelas autoridades. A reprodução simulada, então, foi marcada para esta terça, mas novamente ela não deverá estar presente. Ela alegou no processo motivos particulares para não ir. E aí a matéria relembra toda a questão da morte dele. O que diz a ex-namorada do PC Siqueira? O G1 procurou a namorada por diversas vezes para comentar o assunto, mas ela não retornou os contatos até a última atualização da reportagem. Numa das tentativas, a família dela informou que a mulher não iria se pronunciar sobre o caso. A equipe da reportagem também tenta contato com a defesa dela. Na segunda-feira, dia 19, ontem, a ex constituiu uma advogada para informar à justiça que recebeu a intimação para comparecer à reconstituição. Sua defesa alegou, no entanto, que a mulher não tem condições de ir porque mora no Rio de Janeiro e está amamentando um bebê que teve há cerca de 3 meses. De todo modo, a advogada informou que sua cliente tem interesse em colaborar com as investigações e que futuramente, quando for possível, poderá estar presente na polícia para dar mais informações sobre o caso. Como a ex justificou a sua ausência, a polícia entendeu que a presença dela na reconstituição não é mais necessária, exceto se ela resolver mudar de ideia e ir até o prédio. É um caso ultra delicado, Sofia. E aí, volto a falar, a gente não é polícia, tá, gente? A gente tem que ver no que vai dar essa investigação. Eu escrevi uma matéria na época da morte do PC e assim, gente, se ele cometeu, a polícia não encontrou provas
de crime dele contra menores de idade. Mas o fato, assim, foi um crime, foi uma morte que chocou a internet. Ele foi pioneiro no YouTube e ele foi muito perseguido também pela extrema-direita, tá? Então, tendo cometido erros ou não, ele foi um alvo desse pessoal e é por isso também que foi muito impactante, na época que eu escrevi, né? Foi em 2 de janeiro de 24. Um sábio amigo sempre me disse que todas as vidas são potenciais tragédias, especialmente no momento da morte. O youtuber Paulo César Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, foi encontrado morto em seu apartamento na zona sul de São Paulo no dia 27 de dezembro. Foi pouco depois do Natal que ele afirmou que passaria solitário após um término de namoro. Não era seu amigo, eu entrevistei o PC em 2014 para o DCM em uma matéria com Felipe Neto. Tentei contrato com ele em outras ocasiões, sem sucesso, para uma nova conversa, mas é inegável seu pioneirismo no YouTube como produtor de conteúdo. No entanto, passados alguns dias, já em 2024, escrevi esse artigo para elencar alguns fatos, porque eu cobri na época do canal Ilha de Barbados, quando ele foi acusado do crime de corrupção de menores de idade. Em primeiro lugar, PC nunca foi inocentado no caso. PC Siqueira sempre foi inocente porque a investigação policial não encontrou provas que configuram aliciamento de menores e nem material pornográfico em seus computadores e celulares. A investigação não foi encerrada até o momento da morte, mas as provas em questão nunca foram encontradas. Em segundo lugar, PC era sim alvo de perseguição da família Bolsonaro e de extremistas de direita, sempre se declarou de esquerda e isso o diferenciava do próprio Felipe Neto, pelo menos no começo. Tinha um discurso anti-hegemônico, progressista e nerd por excelência. No terceiro ponto, ao que me consta, a conversa que levanta a suspeita de Pedro e o áudio em que aparece a voz dele conversando com amigos são reais, não são conversas forjadas. A imprensa chegou a divulgar isso. Isso consta na mesma apuração da polícia, em que ele não se tornou sequer indiciado nos momentos em que ele colaborou com essas investigações. Jornalista não é policial, não é juiz nem advogado de defesa. Os fatos, pelo que sei, são esses. E o que se viu pelas redes sociais foi a deteriorização da saúde mental de PC até o momento da sua dolorosa morte. Considerando que não somos juízes dos outros, tomo minhas as palavras de uma amiga próxima de PC Siqueira, acolham hoje, mostrem afeto hoje, o amanhã pode não existir. Eu não falei no texto, mas quem falou isso foi a Natália Urban, que infelizmente depois morreu por outras razões, mas ela era próxima do PC. Isso não é diminuir nenhum crime ou punição por parte do Poder Judiciário, mas cuidar da saúde mental das pessoas que são importantes na luta política. O clichê Tribunal da Internet condenou PC Siqueira não explica a totalidade do problema posto no momento da sua morte. O problema no caso de PC veio da questão discutida posteriormente. As redes sociais precisam ser reguladas e os discursos de ódio de bolsonaristas precisam ter o seu alcance cortado. Imaginar que esse ambiente de ódio não gera lucros para o X, para a Meta, do Facebook e as demais empresas é muita ingenuidade. O YouTube e a própria plataforma que catapultou o PC ganhou dinheiro em cima da sua tragédia. Mas o trágico, dizem os filósofos gregos, tem um quê de didático. A tragédia de PC Siqueira pode indicar em qual caminho a internet precisa definitivamente sair, e isso está nas mãos de quem está nessas mesmas redes sociais. Sofia, não sei se você quer comentar. Eu sei que o caso é delicado. O caso é bem delicado e é uma tragédia, sem dúvida, e é uma tragédia que... Mesmo se não for a hipótese que foi confirmada anos atrás, né? Se for, é pior Exato. até. E pode se tornar outra tragédia se o Tribunal da Internet resolver condenar uma pessoa antes da Sim. hora, sabe? Uhum. E isso é uma coisa que me preocupa, porque de uma forma ou de outra, independente do Uhum. que aconteceu com o PC, o que aconteceu foi uma tragédia, sabe? Quer ele tenha tirado a própria vida, quer tenham tirado a vida dele, as duas hipóteses são tragédias. Agora, condenar uma pessoa antes da gente ter provas disso, e quem vai procurar essas provas não é o tribunal na internet e também não são os jornalistas, é a polícia. Condenar a pessoa antes da hora por algo que ela pode não ter feito, também pode levar a uma nova tragédia agora. Então a minha preocupação é essa. Gente, acalmem seus ânimos e vamos esperar as investigações. Eu sei, é difícil. É difícil esperar, sabendo. Já foram tantos anos e reviver isso agora e tal. E a gente também tem que lembrar que quem mais está sofrendo com isso não somos nós, é a família Sim. do PC. Porque, Sim. cara, isso é reabrir uma ferida. Uma Exato. ferida que eu não sei
não, eu não vou dizer que já estava cicatrizada, porque perder alguém e ainda alguém jovem dessa forma é o tipo de ferida que não cicatriza, mas é você pegar e lá e jogar sal em cima dessa ferida agora. Então, eu acho que o melhor que a gente pode fazer nesse momento é desejar todo o apoio para a família do PC e Uhum. desejar aí e desejar não apenas desejar, mas também cobrar que o nosso poder público faça o trabalho direito, né? Que faça um trabalho que permita finalmente colocar um ponto final nisso, porque se a justiça reabriu, não se reabre um caso assim à toa. Alguma coisa ficou insuficiente na. Não estou falando das conclusões, tá? Deixar bem claro. Na investigação. Na investigação. Alguma coisa não ficou clara na investigação. Sim. Se eu... Eu assino embaixo no que você falou. Acho que a família dele precisa de força nesse momento. Acho que se a família dele tem suspeitas envolvendo outras pessoas, isso tem que ser investigado mesmo. Tem que ser investigado a sério. O fato de existir suspeitas sobre outras pessoas também, isso é uma coisa que eu peço para vocês cuidado enquanto público, tá? Não linchem as pessoas que eventualmente podem ser suspeitas dentro dessa investigação. A gente não é tribunal, tá, gente? A gente tem que ter muita responsabilidade nisso, porque e se não for? E se foi mesmo o resultado que foi encontrado antes, entendeu, Sofia? Porque pode haver Uhum. falhas na investigação e a Mas chegar à conclusão no mesma final das conclusão. chegar à mesma conclusão, entendeu? É isso. Do mesmo jeito, na questão da pedofilia, eu fiz questão de ser cuidadoso de, sim, a polícia não encontrou provas, mas existia um diálogo que o PC, inclusive, falou que era uma conversa de IA e não era, e era uma conversa verdadeira dele, que outras pessoas que tinham laços próximos dele confirmaram que ele teve essa conversa suspeita. Entendeu? Eu não menti nesse texto. E eu não tô atacando o PC, eu tô elencando fatos, gente. Porque ninguém toma uma acusação também de ser pedo com o alcance que o PC tem e sai inerte disso. Você Uhum. sofre os danos dessa questão toda. Mas eu acho que assim, o que a gente tem que fazer com esse corte, gente, é cobrar que vocês tenham a cabeça no lugar, aguardem as investigações. Tudo que for sério a respeito disso a gente vai trazer para cá, sem linchar ninguém. A gente tem que esperar ter as confirmações para Exatamente. dizer se A ou B a família do PC suspeita de homicídio. Tô dizendo claramente, tá? Não tô dizendo quem, mas eles duvidam da tese da morte como foi antes. Isso significa que vai mudar o relatório final? Pode ser que não. Cabe à polícia e à justiça definirem isso. Exatamente. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos. Corte pesado, mas necessário. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no plantão do Meteoro.